Queridos ouvintes da Rádio Empreendedor Extraordinário, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lugar de Fala. Eu sou Sayo Castro. E eu sou Sil Ribeiro. Nós estaremos com vocês toda segunda-feira, às 19 horas, com o nosso programa. Acreditamos que nossas experiências e conhecimentos poderão fazer a diferença na vida de nossos ouvintes. Assim sendo, traremos temas, dicas, séries que inspiram e convidados que possam colaborar com o conteúdo para o nosso crescimento e aprendizado. Gente, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, é a Isabela Correia Barcelos. Ela é psicóloga formada pela PUC Minas, pós-graduada pela FIEAD em Psicologia Existencial Humanista, consteladora familiar, olha que bacana, gente, formada pelo Instituto Imensa Vida. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, Sayo. Obrigada, Sil. Boa noite a todos. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, viu, Isabela, por aceitar o convite e estar aqui batendo esse papo com você, com a gente, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Então vamos lá começar a conversar dos temas que você aí tem domínio, que você é uma especialista, Isabela. A gente resolveu conversar com você porque é um tema mais atual, as pessoas estão procurando mais saber a respeito de constelação sistêmica, ok? Ok. Mas, Isabela, antes de começar a falar sobre o tema, a gente gostaria de saber quem é Isabela Correia Barcelos e como se interessou pela constelação sistêmica. Conta aí para nós. Bom, a Isabela Correia Barcelos, primeiro, é filha do Bené e da Vera, né? Para começar a honrar justamente aí os conceitos da constelação familiar, é sempre bom saber, e não saber, né? Porque saber a gente sempre sabe. É dizer de onde a gente veio. Eu sou filha do Bené e da Vera, e hoje eu sou mãe do Benício, de 1 ano de idade. Sou psicóloga formada há 12 anos, eu formei na PUC Minas, sou pós-graduada em Psicologia Existencial Humanista, e como vocês já disseram, sou consteladora pelo Instituto Imensa Vida, e tenho também outras formações, que é o Mahalila, que é um jogo hindu de autoconhecimento maravilhoso também, que é muito antigo, que agora ele vem tomando também um espaço muito, muito grande, muito bonito aqui no Brasil. E já tem um tempinho também que eu trabalho com ele. E estou fazendo também agora a formação do Corpo Explica, que ele é um processo que não é... Ele é considerado novo na forma como ele vem sendo executado hoje, mas ele também usa bases teóricas muito antigas, da bioenergética, da psicanálise, da sistêmica também. Então, eu até resolvi falar que eu estou fazendo essa formação agora da análise corporal, porque o Corpo Explica também usa muito dos conceitos sistêmicos, então ele também é considerado uma ferramenta para olhar para as questões que a constelação também olha de uma maneira diferente, mas para olhar para o sistema também das pessoas. Que bacana, que legal, assim. E hoje eu atuo no meu consultório, eu tenho meu consultório particular, atendo criança, adolescente, adulto, atendo casal também, pela abordagem da psicoterapia humanista existencial, e também uso as ferramentas dentro do próprio consultório, da constelação, do Mahalila, e agora, quando eu me certificar, também vou poder fazer o uso da ferramenta do Corpo Explica. Bacana, parabéns. E é legal, assim, né? Sempre tá evoluindo com outros processos, sistemas, né? Mas conta para a gente aqui, para todos nós, nossos ouvintes. Ó, Sil, é legal a gente deixar o telefone, né? Para os nossos ouvintes, caso queiram fazer outras perguntas para a Isabela. Porque o tema é muito legal, tá? Muito bacana, Isabela. E esse Mahalila? Sim, Mahalila. Isso. Muito
Olha, me interessei muito por esse assunto. Depois nós vamos te trazer de novo para conversar sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. Anota aí o telefone da rádio, tá? Se alguém quiser mandar alguma pergunta para a Isabela, então pode mandar. O telefone é 31 9919 95164. Deu para anotar aí, pessoal? Qualquer coisa, manda mensagem para nós que a gente repete. Manda mensagem lá no lugar de fala que a gente repete para vocês. Ok? Bora então, lá, vamos Isabel. Lá? O assunto é muito bacana, mas a gente está querendo saber, você contar melhor o que é a constelação sistêmica, para a gente entender melhor. Tá, a constelação sistêmica, ela foi fomentada pelo Bert Hellinger. Ele era um teólogo, um pesquisador, um filósofo, que juntou diversas teorias. Ele praticou e vivenciou várias teorias ao redor do mundo. Um conhecimento muito amplo. E ele passou 16 anos numa tribo africana, a tribo dos Zulus. E nesses 16 anos, ele observou que essa tribo, ela tinha uma harmonia e ela vivia de uma forma diferente de tudo que ele já tinha visto por aí. Então, observando os costumes, os hábitos, as crenças e a forma como eles funcionavam, junto com outros conhecimentos que também já existiam, da psicanálise, da fenomenologia, de outras situações, ele compilou essas informações e estruturou a constelação familiar sistêmica. Então, o que é a constelação familiar sistêmica? É uma forma de você subir. É como se sua vida fosse dentro de um vale, de uma montanha. Então, a sua percepção daquilo que acontece, daquilo que você sabe, é limitado. Quando você procura fazer uma constelação sistêmica, é como se você subisse no topo de uma montanha para olhar lá para baixo de uma forma mais ampla, mais aberta, aquilo que você não está conseguindo compreender de imediato. A constelação, ela vai trabalhar as relações familiares, da sua família de origem, da sua família atual. Por que a gente chama de família de origem? A família de origem é a família que tem o pai, a mãe e os filhos. Então, a minha família originária é essa. Só que eu já posso ter casado, ter tido os meus filhos, então agora a minha família se torna essa família. Mas eu tenho a minha família de origem e os meus pais têm a família de origem deles, assim, né, sucessivamente. Então, a constelação familiar, ela vai trabalhar as relações do sistema, que ele pode ser da família hoje, da família de origem e das gerações anteriores, dos nossos antepassados. Então, quando você leva um tema para constelação, o objetivo é fazer com que padrões, emaranhados, conflitos que existem dentro desse problema, dessa dinâmica, eles venham à tona, eles surjam, eles apareçam, eles sejam clarificados ali dentro daquela constelação familiar. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, porque a constelação é tão complexa, que vivenciando é tão fácil saber, e explicar é tão... A constelação familiar, ela tem o objetivo de mostrar, de trazer à tona, muitas vezes, situações, padrões, acontecimentos que ficaram ocultos por um tempo, que não foram mostrados, ou porque não foram contados, ou porque não foram vivenciados. Então, na constelação, quando a gente constela um tema, uma família, não precisa ser uma família, né? A gente pode constelar uma organização, a gente pode constelar várias situações, a gente pode constelar um problema, a gente pode constelar a saúde, a gente constela algo que é nosso. Só que tudo que está envolvido na nossa vida, ela está ligado à nossa forma de viver, às pessoas com quem nós estamos conectados, aos nossos padrões, às nossas crenças, às nossas vivências. Então, quando a gente vai constelar algo, a gente busca elementos que possam clarear para a gente, para dar uma informação que a gente não tem muita clareza. É como se fosse um diagnóstico. Então, a gente constela, a constelação mostra como que funciona aquele sistema e qual que é a possível solução para aquele problema. Ela é uma coisa que você vai fazer assim, é uma mágica. Tem gente que fala que isso tem a ver com espiritismo, que tem a ver com energias místicas, não tem nada a ver com isso. A constelação, ela trabalha com o campo morfogenético.
é um campo que possui memórias. É como se fosse uma memória coletiva. Então, esse campo coletivo, de memória coletiva, ele está disponível para todo mundo a qualquer momento que ele existe, que a gente queira acessar. Então, ele está ali. Na constelação, o que a gente faz? A gente acessa o campo. Então, quando a gente constela, a gente intenciona o campo daquele sistema e a gente pega representantes daquele problema, daquela questão que quer ser vista. Então, a gente pode, por exemplo, vai constelar um problema familiar, a gente pega o pai, a mãe, o marido, o filho, a questão que está sendo que precisa ser vista, e aí a gente vai colocar na constelação em grupo representantes. Então, a gente pega representantes para cada elemento, posiciona esses elementos no campo, e esses elementos, eles conectam com esse campo morfogenético, que traz a memória coletiva de cada um que ele está representando. Então, vamos supor que a Sil seja representante da minha mãe. Ela vai acessar a memória coletiva da minha mãe. Você saiu representante do meu pai, então você vai acessar a memória coletiva do meu pai. E durante o processo da constelação familiar, os movimentos, eles são autênticos e livres. Então, a partir do momento que vocês entram no papel da representação, vocês começam a sentir, vocês trazem informações de sentimentos, de sensações corporais, de impulsos de movimento. Então, tem pessoas que têm vontade de sentar, tem pessoas que têm vontade de deitar, tem pessoas que começam a chorar e não conseguem entender por quê, tem pessoas que têm vontade de falar que têm vontade de morrer, que sentem dores pelo corpo. Então, cada pessoa vai trazer à tona a informação necessária que a memória daquele representante tem para dizer sobre aquela situação. Tá? E aí não tem nada a ver com espiritismo ou com qualquer outra coisa. As pessoas, elas acham muito, eu conheço muito pouco, tá, Isabela, da constelação, e as pessoas, elas sempre acham que a constelação tem muito a ver com espiritismo, porque a pessoa vai sentir o que a mãe ou o pai, né, por exemplo, possa estar sentindo. Então, agora, essa orientação que você deu aí, isso aí foi muito legal, é uma questão do campo morfológico. Morfogenético. Desculpa, morfogenético, isso aí. Bacana. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são os benefícios da constelação? Isabela, só uma outra pergunta. Ela pode ser chamada constelação familiar e constelação sistêmica? São a mesma coisa ou não? Sim, constelação familiar sistêmica. Aí ela pode ser ou constelação sistêmica ou constelação familiar, mas é a mesma coisa. A mesma coisa. Então tá, me fala os benefícios. Por que eu devo constelar? E eu quero constelar. Tá, então vamos lá. Por que você deve constelar? A constelação, como eu disse no princípio, ela funciona como um diagnóstico às vezes. Você tem uma questão que não está clara. Então, a constelação familiar, ela vem te clarear. Então, imagina que você tem uma percepção muito limitada daquela situação, da condição, do seu sistema de uma forma geral. A constelação, ela vai te ampliar, ela vai te mostrar e vai te dar um diagnóstico para você resolver. Olha, tá vendo aqui? Olha, o emaranhado tá aqui, o problema tá aqui, a questão a ser resolvida tá aqui, isso passa por aqui. E também tem um outro benefício, que é o seguinte, na constelação, muitas vezes, nem sempre não é obrigatório, ela caminha para uma solução. Então, a gente vê o emaranhado que está acontecendo naquele sistema, na questão constelada, e aí o movimento é para que aquela situação, ela seja solucionada, que dê um fechamento para aquela solução. Então, quando isso acontece ali, a pessoa constelada, ela já está vendo qual é o movimento que ela tem que fazer na vida. Ela vai tirar isso da percepção e vai levar para a ação. Só que quando aquilo está constelado, o movimento é tão forte, que a pessoa, ela já faz um movimento interno. É como se ela já sentisse no coração dela, como se alguma coisa fosse modificada dentro para poder ela compreender, porque eu falo o seguinte, a informação não gera mudança, mas a consciência sim. Eu posso te dizer um monte de coisas, se você não tiver consciência real daquilo, a informação não vai te gerar ação.
Então, a constelação familiar, ela ajuda a assentar essa informação e transformar em consciência. Você vê aquilo ali. E também tem um movimento que acontece no sistema. Quando os movimentos são espontâneos, e aí os representantes eles vão dando um novo caminho para aquilo, vão dando um fechamento, essa mudança também ela é registrada no inconsciente coletivo do sistema. Então, aquilo foi visto, e aquilo foi trabalhado ou foi resolvido, essa informação ela permanece no sistema da família. Entende? Então, aquilo ali tem uma modificação também na memória coletiva. E uma informação que te impulsiona para uma ação. É bacana. Eu acredito assim, que a gente precisa de estar participando, ou a gente pode ver uma constelação? Como é que funciona isso? Podemos participar, ver, ou é uma coisa fechada? Não, a constelação familiar é assim. A gente tem que montar um grupo para poder fazer ela em grupo. Porque eu tenho a pessoa constelada e eu preciso dos representantes daquele sistema da pessoa. Então, a gente convida pessoas que querem participar como representantes. Então, ela é aberta, a pessoa que quiser participar está ali. E tem grupos de constelação, onde as pessoas são convidadas a participarem, para assistir como é que é, porque eu falo assim, gente, explicar a constelação é uma coisa tão difícil, porque parece ser uma mistura de loucura com espiritismo, com não sei o quê, e não é, sabe? Só quando a pessoa está ali. Isabela, você explicando, parece assim, uma imersão que o participante, no caso, faz, né? Como se fosse ele ver a vida dele anterior, não sei, sabe? A gente sente assim, e sente uma paz, assim, com esse Gente, peraí que eu trabalho. sumi vocês. Aqui, peraí, desculpa. E aí a gente sente uma paz, assim, ouvindo você falar, você explicar aí da forma que você está explicando, muito clara pra gente, muito legal, assim. E é Deve uma ser coisa interessante muito assistir. louca, gente. É uma coisa muito louca, porque eu conheci a constelação assim. Eu já era psicóloga e uma paciente minha virava e falava da constelação. Ela me explicava, eu falava, gente, mas que coisa louca, né? É muito ortodoxo o consultório, né? Assim, a psicologia normal, ela é diferente, né? Tirando o psicodrama do Moreno, que tem uma pegada mais assim, você vira e fala assim, nossa, esse negócio é meio doido. E eu fui participar do grupo e aconteceram coisas assim que eu fiquei chocada. Eu falei assim, gente, mas de onde que veio essa informação? Eu não contei isso para ninguém. Porque como é que é a constelação? Você vira e fala assim, eu quero constelar isso. O constelador pode explorar um pouquinho a questão para poder saber quais são os representantes, quais elementos que vão entrar na constelação, e isso passa ali. Acabou, a informação é restrita. Aí você coloca os representantes no campo. E aí os representantes começam a trazer informações que eu não perguntei e que a pessoa constelada não me falou também. E aí as informações vão vindo. Aí eu virei e falei assim, Jesus, esse negócio é muito esquisito. Quem contou para isso? Não tem condição. Isso é espiritismo, não tem condição. Tem um espírito tá sussurrando os negócios que não existe isso. Não é, né? E é muito engraçado, porque não tem nada a ver, inclusive, a gente pede muito para as pessoas não confundirem. Tem pessoas que são espíritas e são consteladores, e elas também fazem questão de dizer que isso não tem nada a ver com uma questão energética. Tem vários evangélicos que são consteladores, tem vários evangélicos que são constelados, católicos, então, assim, realmente não tem nada a ver. Mas é um processo, é uma experiência que todo mundo deveria passar. Porque quando você fica no papel do representante, você consegue entender o poder, o que é o campo morfogenético, qual que é o poder disso, como é que as informações vêm para você, assim, como é que você sente no corpo. É uma coisa, assim, que todo mundo deveria experienciar, mesmo quem não quer constelar, só para entender que esse negócio existe. Legal. Só uma perguntinha aqui, isso é uma curiosidade minha, né? Nada do ouvinte, pergunta do ouvinte, não. Me fala uma coisa, por que o nome constelação? Nossa, Sil, não sei te falar o nome do porquê constelação. Eu me sempre falando. Você leu sobre isso? Me fugiu a informação agora, por que constelação? Uhum.
Eu não sei, talvez por ligar pontos, por trazer luz, por constelar, porque a constelação ela tem o objetivo de ligar os pontos que estão soltos. Porque às vezes a gente tem uma informação aqui de um representante, tem uma coisa ali, tem um segredo que foi guardado, alguma coisa, e as coisas não se conectam, elas não se ligam, não faz sentido. E a constelação, ela faz a junção, sabe, desses pontos, ela traz a informação de forma mais unificada para a gente, e traz luz. Mas eu, honestamente, nunca me perguntei por que chama constelação familiar. E, Isabela, e tem tipos de constelação? Ou é só, no caso que a gente está falando mais familiar, assim? Tem Não. outros tipos? Tem. A constelação, ela pode ser em grupo, né? Que eu falei agora dos representantes, e ela pode ser a constelação individual, que a gente faz com bonecos, com âncoras. Tem gente que constela com esmalte. Antes dos meus bonecos chegarem, eu não estou com os bonecos que estão lá no consultório, antes dos bonecos chegarem, eu fiz uma constelação com uma paciente minha com um vidro de esmalte. Meu Deus! As cartas de Mahalila para poder marcar sentimento com ela dentro da constelação. Foi ótima, foi uma constelação maravilhosa, foi muito bacana. Porque como eu usei as cartas projetivas do Mahalila, que é a outra ferramenta, e ela é projetiva e ela traz muita sensação de sentimento, de emoção, ficou de uma clareza para minha paciente o que ela precisava ver. E eu usei esmalte. Eu falei, olha, esse esmalte vermelho é você, onde você se coloca no campo. E aí a gente foi colocando o sistema dela. E eu coloquei os sentimentos que precisavam ser vistos no sistema dela. Foi um show. Meus professores já constelaram com um bolinho de guardanapo dentro do aeroporto. E a gente usa também, muitas vezes, âncoras, que são o quê? Objetos. Um pedaço de papel escrito. Eu uso muito EVA em formato de círculo e de pegada, onde o participante ele sobe em cima de cada âncora para poder sentir o que cada campo daquela âncora traz. E cada âncora pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o problema, pode ser a solução. Então, a gente faz muito isso também num tipo de constelação que chama tomada de decisão. O que é isso? Eu estou na dúvida entre 3 situações. E aí, eu pego meu paciente e falo assim, então vamos testar as 3 possibilidades que você tem? Vamos. Eu faço de forma oculta. O que é isso? Eu sei o que é, mas o meu paciente não sabe o que é. Então, eu pego lá opção A, opção B, opção C. Eu sei o que é, ficou oculto. Às vezes, eu escrevo embaixo da âncora para a pessoa ver o que é. E a pessoa sobe em cima daquele papel, daquela âncora, e vai ver o que ela sente. Medo, ansiedade, alegria, tristeza, raiva, felicidade, não quero. E aí ela sai daquilo, neutraliza e vai subindo em cima das âncoras para poder sentir o que cada uma traz para ela. E aí no final a gente pede para escolher onde você se sentiu melhor. Se você tivesse que fazer uma escolha das 3, qual seria? Aí a pessoa vira e fala assim, é essa. Aí a gente revela qual que é a opção que saiu para ela. Então, a constelação ela pode ser usada de várias maneiras. Constelação de visualização, onde a gente coloca a pessoa na frente do outro, de olho fechado, você visualiza o encontro e a gente fala as frases de cura. A gente constela empresa, a gente constela saúde, a gente constela relacionamento, a gente constela família, a gente constela dinheiro, a gente constela um problema judicial, uma questão que a gente não sabe exatamente qual que é, uma dor, é um problema. A gente constela a solução do problema. Então, assim, a constelação ela pode ser feita assim, em vários temas e de várias maneiras. O que mais diferencia em questão das constelações mais vistas é em grupo, usando pessoas, e é individual usando bonecos, âncoras, visualizações, que é basicamente a diferença. A individual é o constelador, o constelado e as ferramentas. No grupo é o constelador, o constelado e os representantes. Ótimo, ótimo. Ó, esse bloco está terminando, mas no próximo a gente tem perguntas. E temos perguntas de ouvinte, Sil. Chegou perguntas de ouvinte, tá? Uau, nós vamos fazer para a Isabela, tá bom? Até o próximo bloco, hein, ouvinte?
Estamos de volta aqui com a Isabela, né, falando do tema sobre constelação sistêmica, que eu estou amando, diga-se de passagem. E vou deixar o telefone mais uma vez para quem quiser entrar em contato, tá bom? É o 31 9919 95164. E nós estamos conversando aqui com a Isabela Correia Barcelos sobre constelação sistêmica, fora os outros temas que a Isabela também é especialista. Então tá, Isabela, continuando aqui, vamos conversar, fazer uma pergunta aqui. Esse tipo de... Eu posso chamar isso de terapia alternativa, Isabela? A constelação é uma terapia alternativa? Olha, ela não é considerada cientificamente uma terapia. Então, eu falo que ela é uma ferramenta, que ela é um processo terapêutico. Não tem assim, porque eu não reconhecida. É que eu ia perguntar, se é uma técnica reconhecida pela ciência. Não, a constelação familiar, ela não é reconhecida pela ciência, porque como ela é uma técnica subjetiva e que trabalha com o fenômeno, o que é o fenômeno? Não existe uma regra, uma coisa que vai dizer assim, como tem na psicologia comportamental, por exemplo, que consegue ser comprovado no laboratório. Se o ratinho escutar o barulhinho, ele vai apertar o botãozinho, então a gente consegue comprovar esquemas e tudo mais. A constelação trabalha com o sistema porque o que acontece naquele momento é o que dito que tem que ser feito dentro da constelação familiar. Ele é um campo fenomenológico, o fenômeno aparece e ele vai tendo uma vida própria ali. O que a gente sabe são das leis e das regras que conduzem o sistema para a saúde, e a gente tenta trabalhar essas leis dentro da dinâmica da constelação, dentro do fenômeno que aparece ali para a gente. Então, a constelação familiar, ela ainda não é reconhecida cientificamente, porém, ela não é impedida de ser aplicada por psicólogos, por exemplo, pelo CRP, ou por qualquer outra entidade, pelo Conselho de Medicina, ou alguma coisa assim, muito pelo contrário. Hoje, a constelação familiar, ela é usada no mundo inteiro, de forma muito ampla, e aqui no Brasil, ela já está presente no judiciário, nas cadeias, em sessões de conciliação, em consultórios, alguns médicos usam, advogados usam. Então, assim, ela não é reconhecida cientificamente, mas todo mundo já conseguiu reconhecer a importância e os benefícios da constelação familiar. Legal, bacana. A gente teve uma pergunta de um ouvinte aqui no intervalo, está perguntando o seguinte: o que a constelação busca resolver? Se ele tiver interesse em participar, em fazer a constelação, o que ela busca resolver? E ela pode ser substituir a terapia? Vamos lá. A constelação busca resolver o problema que ele trouxer. A constelação não busca resolver uma coisa específica, falar assim, a constelação busca... Foi o que eu disse para vocês, né? A constelação busca resolver, diagnosticar uma questão a ser trabalhada e ampliar a percepção dela, né? Então, eu quero resolver... Tem pessoas, por exemplo, que foram constelar uma doença, estavam com muitas dores, ou estavam com artrite, alguma coisa assim, a constelação foi feita, aquilo que precisava ser visto foi visto, e a doença da pessoa desapareceu. Vai ser sempre assim? Vai ser mágica? Não, vai depender da abertura que a pessoa tiver. Vai depender se, por exemplo, se a função daquela doença naquele sistema foi cumprida, se aquilo que precisava ser visto foi olhado, se aquela doença deixou de ser necessária, ela vai sumir. Não estou falando que as pessoas devem largar consultórios de medicina para ir constelar que vai ficar curado, não. Porque a doença, por exemplo, para a gente, ela tem um significado no sistema. Está trazendo algo que precisa ser visto que está sendo ignorado. Então, eu compreendi, a doença precisa continuar existindo, ela deixa de existir. Então, a constelação, ela vem para poder ampliar a percepção
e diagnosticar uma situação que precisa ser vista. Tem pessoas que olham, entendem aquilo, eu preciso dar esse passo, esse movimento. Ela já está preparada, ela vai dar o passo, vai dar o movimento e acabou. Ela nem vai precisar constelar novamente outra coisa e nem vai precisar ir para terapia. Ela substitui a terapia? Não. Muitas vezes a pessoa vai enxergar o caminho que ela tem que fazer, ela não dá conta ainda de fazer aquilo sozinha, então o processo terapêutico, ele vai ajudar a pessoa a sair de um lugar ainda de não condição para ajudar ela a chegar nesse lugar que ela quer, do saudável, da solução daquele problema para ela. E muitas vezes eu como terapeuta, eu estou lá no processo do meu paciente, eu uso a constelação para ampliar para ele, porque às vezes eu já percebi, mas não adianta eu dizer para ele. Quando ele está na constelação, ele sente, ele vê. Então, aquilo toma, é o que eu falei, uma consciência. Porque eu estou dando a informação para o meu paciente. Eu estou dizendo para ele, aquilo não afetou, foi só informação. A partir do momento que aquilo assenta e se transforma em consciência para ele, ele age. Ele tem mais condição de ir para frente. Nossa, Isabela, vamos combinar, né? Não saiu. Exato, assim, sabe, a gente ouvia falar de constelação, né? Várias amigas, profissionais, só que da forma que você está trazendo para nós, assim, bem clara, né? Bem ampla, abre a mente da gente, muito legal, assim, bacana. Que bom. Eu acho que eu vou querer conhecer mais, tá, Silvia? Nós vamos marcar, hein, Silvia? Então, assim que a pandemia acabar, a gente pode marcar uma em grupo para vocês verem, mas individual eu já posso fazer com vocês se vocês quiserem, gente. Vai ser um prazer. Ah, que bacana, delícia. Isabela, me fala uma coisa, qualquer pessoa pode constelar? Eu estou falando em termos, uma criança, ela pode ser constelada? E essa constelação pode ser feita online? Então, a gente fala assim que todo mundo pode constelar, mas nem tanto. Todo mundo pode constelar, exceto. Porque se eu falar assim, gente, eu vou te contar quem pode constelar, eu vou ficar 2 horas falando. Então, todo mundo pode constelar, exceto pessoas muito depressivas, pessoas com surtos, com problemas psiquiátricos muito fortes, que estão desorganizadas demais, pessoas que estão num sofrimento muito profundo, muito confusas, não devem constelar naquele momento. Grávidas, dependendo da situação, se a constelação for de um tema que vai mexer muito com a mãe e com a criança, não é aconselhável constelar. Eu, inclusive, quando eu estava terminando minha formação, eu estava grávida de 7 meses e eu queria fazer uma constelação. E aí o meu professor não deixou, ele falou assim, esse tema você não vai constelar grávida. Se quiser constelar outro, você pode. Esse você não vai constelar. Espera seu filho nascer. E aí eu saí de lá frustradíssima, mas o movimento que ele falou assim, até aqui a gente pode ir, porque até aqui você e o seu filho suportam. Daqui para lá é demais. Vamos mexer nisso outro momento. E a minha formação foi ótima, porque foi 1 ano e meio de constelação, foram 120 horas, e com muita prática. A gente se constelava o tempo todo, os professores constelavam a gente constelava uns aos outros. Então, assim, foi um curso de muita intensidade, de muita prática. Então, assim, a gente aprendeu o limite. Pessoas em sofrimento muito profundo, muito desorganizadas mentalmente, que tenham um déficit muito grande, não devem ser consteladas. Crianças menores de 8 anos, não é tão indicado. E se for uma criança, tem que ter autorização dos pais. Tá? Porque os pais podem constelar o sistema, porque a criança faz parte do sistema dos pais. Então, os pais podem constelar e trazer luz para a questão do filho, porque o filho, ele é sintoma do sistema, isso a psicologia fala. Então, assim, a criança, ela está sintomatizando, ela está trazendo algo do sistema dos pais. Então, os pais podem constelar a criança. Então, acima de 8 anos, pode. Muito constelador não constela criança, constela mais na adolescência. Justamente por conta disso, os pais, eles são os maiores responsáveis pelos filhos. Então, no início, muitos não veem grandes indicações para a criança. Mas, às vezes, é uma questão só da criança. Então, a constelação pode ser feita.
Hoje existe, sim, a constelação online, existem plataformas de constelação e existem a maneira rústica de constelar. Que é eu aqui, vocês aí, e eu vou colocando, eu vou falando, pego a questão, defino os representantes, e aí a gente abre e eu começo a colocar, esse aqui é você, onde você quer que eu coloque? Aqui, aí aquela coisa vai durar 10 horas, né? É aqui não, mas um centímetro para a direita, não, para a esquerda. Aí a gente vai colocando aqui no campo, e aí você vai vendo e sentindo, a gente vai vendo os movimentos, a gente vai fazendo as frases de cura, vai fazendo tudo aquilo que é necessário, e aí pode ser online também. Tá vendo, Vinte? Se quiser, a Isabela vai deixar o contato dela aí, pode entrar em contato com ela para poder fazer uma constelação online. E quem tiver mais interesse em conhecer sobre o assunto, sobre o tema, eu tenho, porque eu achei assim, sensacional. Mas só para deixar claro, gente, eu estou atendendo no consultório, tá? Individual no consultório, com máscara, álcool gel, proteção no pé, tudo bonitinho. Então, assim, não é só online. Quem quiser a terapia, a constelação individual com bonecos, né? eu estou fazendo. E dando continuidade à pergunta que a Sil fez, eu quero constelar minha família. Todos precisam ir? Todo mundo precisa estar na sala, que você está falando da criança, mas se eu quero toda a minha família, nós somos 4, todo mundo tem que estar presente? Como que seria essa constelação? Não. Só quem é o constelado precisa estar presente. Bacana. Ou pode até ir para ver o que está acontecendo na constelação, mas não precisa. Você é a constelada e você vai levar qual que é o seu tema? Eu quero constelar a minha família. Eu quero ver como é que a minha família está se comportando diante das 3 ordens do amor. E aí eu quero colocar minha família no lugar. E as 3 ordens, as 3 leis das ordens do amor são as seguintes. A primeira é do pertencimento. O que é isso? Todo mundo que existiu no sistema, ele tem o direito de pertencer. Lá, o nosso primeiro antepassado, até os que estão na nossa frente, os que vieram depois da gente, todos eles, independente do que aconteceu, têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído, ninguém deve ser excluído. Se for excluído, vai dar emaranhado. O que a gente chama de emaranhado? São os problemas, são as dores, são aquilo que a gente vai buscar resolver dentro da constelação. Vai dar problema. Então, o pertencimento todo mundo tem direito de pertencer, inclusive aqueles que tiveram destinos ruins, destinos trágicos, ou vítimas ou algozes. Abortos provocados ou não, natimortos, mortes prematuras, assassinos, estupradores, usuários de droga, alcoólatras, todas aquelas pessoas que a gente costuma virar e falar assim, nossa, não toca nesse nome, não. Toca, gente, toca, pelo amor de Deus, toca, porque o excluído deixa um buraco no sistema que vai ser preenchido por um outro membro que vem depois dele para continuar a história dele, para ele ser visto. Então, a primeira ordem, pertencimento, todo mundo tem o direito de pertencer. Todo mundo tem que ser visto e reconhecido como parte da família, tá? Inclusive aqueles também que às vezes a lembrança causa dor, mas precisa ser lembrado. A segunda lei da hierarquia, o que é isso? Todo mundo que vem primeiro tem precedência sobre quem vem depois. Então, os pais têm precedência sobre os filhos, eles são maiores do que os filhos, o irmão mais velho tem precedência sobre os mais novos, ele é maior do que os mais novos. Então, a hierarquia, ela vem numa questão de tempo. Isso funciona também para a empresa. O funcionário mais velho, está na empresa há mais tempo, ele tem um lugar de precedência dentro da empresa, independente do papel que ele exerce na empresa. Se o zelador tem 50 anos de empresa, de um diretor-geral, chegou agora, aquele cara que está 50 anos na empresa, ele tem uma importância e uma hierarquia, não em questão de função, porque o diretor, ele exerce uma função maior do que um zelador, mas aquele cara que chegou lá antes, hierarquicamente, ele tem precedência, ele tem que ser reconhecido como uma pessoa que está aqui, que veio antes, que é grande dentro do sistema da gente. Hierarquia não existe entre casais.
tá? Entre iguais não existe hierarquia. Então, eu e meu parceiro, não existe hierarquia entre nós dois, mas existe, por exemplo, hierarquia entre relacionamentos. O casamento 1, ele é precedente em relação ao casamento 2, que é precedente em relação ao casamento 3, e assim sucessivamente. Então, quem veio primeiro tem precedência dentro do sistema. E a terceira ordem, a terceira lei, é a questão do equilíbrio entre dar e receber. O que isso significa? Nós devemos dar e receber na mesma proporção, de uma forma saudável, não dar mais e receber pouco, ou dar pouco e receber mais. Tem que existir um equilíbrio entre dar e receber para não gerar dívida entre as pessoas, para não gerar desconforto, para não gerar desigualdade. Então, existe essa lei. Damos e recebemos na medida certa. Eu dou, o outro vem e iguala, eu quero dar um pouquinho mais, aí eu retribuo um pouquinho mais, e assim as relações vão ficando saudáveis, porque o objetivo é sempre estar dando e recebendo algo daquele coletivo, onde não existe equilíbrio entre dar e receber entre pais e filhos. Nada do que os filhos fazem consegue pagar ou consegue ser o suficiente em relação ao fato dos pais terem dado a vida para os seus filhos. Então, nunca vai ter um equilíbrio entre dar e receber, porque os pais dão e os filhos tomam. A função dos filhos é receber dos pais, e a função dos pais é dar para os filhos. Então, os pais dão a vida, eles cuidam, e não tem nada que o filho faça, inclusive na vida adulta do pai dele, na velhice, que vá compensar a vida dada. Então, é a única relação que não existe equilíbrio. Nossa, forte, essa última parte. Relação. E ouvindo a Isabela falar assim, faz a gente refletir, né? Eu tenho filhos, Isabela, eu tenho 2 filhos jovens aí de 20 e de 16 anos. E a gente acaba escutando sempre isso na nossa vida, né? No nosso ambiente familiar, que os filhos deveriam fazer muito pelos pais, porque a gente deu isso, a gente deu aquilo. Geralmente a gente sempre usa essas frases. Mas se a gente realmente refletir, né? A gente dá com muito amor tudo que a gente, né, deu a vida, né? Mas foi forte, assim, eu trabalho isso na minha cabeça, não só em relação aos filhos, mas em relação ao ser humano, que a gente não tem que fazer as coisas pensando em receber algo, né? A gente sempre trabalha em fazer mesmo bem, se a gente gosta de ajudar ou não, mas achei muito legal, assim, foi bem profundo. A gente não diz que não deve, que os filhos não podem cuidar dos pais. A gente fala que isso não é obrigação dos pais, dos filhos. No sentido assim, gente, não me entenda mal, tá? Não tô mandando ninguém colocar os pais no asilo, não. Mas como é que funciona a lógica da vida? Os pais, eles vêm antes. Assim como os avós vieram antes dos pais. Você imagina uma fileira de pessoas atrás de vocês. São os nossos antepassados. A vida, ela passa de trás para frente. E não de frente para trás. Ó, meu bisavô, meu avô, meus pais, eu, meu filho. A vida, ela vem assim. Ela segue de trás para frente. Ela foi passada para frente. Minha bisavó teve minha avó, que teve minha mãe, que me teve e eu tive Benício. Então, a vida, ela é um fluxo para frente. Então, a gente vai dando a vida. E como é que os filhos honram os pais? Vivendo, casando, tendo filhos. Se não fizerem isso, tendo projetos, tendo missões, olhando para frente. A gente fala que os filhos devem honrar pai e mãe. Essa honraria não significa eu vou deixar de viver, pai e mãe, para poder cuidar de vocês, porque eu devo vocês a minha vida. Então, como eu sou sempre um devedor de vocês, eu vou largar a minha vida para cuidar de vocês. Acabou, não honrou a vida, porque não vai passar a vida para frente. Porque filho que fica na vida olhando só para pai e mãe, não vai para frente. Ele vira as costas para a vida que está lá e fica cara a cara com os pais. E fica com a cara para o passado. Então, assim, convive, cuida, na medida que os pais precisam.
Se os pais demandam, sempre que for pedido, o filho atende. Agora, se o pai estiver usando uma doença, alguma coisa assim, para aprisionar o filho, para não ir para a vida, está errado. Porque o filho honra a vida que foi dada indo para a vida. E a vida dele está para frente. A vida dele está indo. É conquistar os sonhos dele, é conquistar a vida dele, é formar a família dele, formar o que ele quiser. Não quero ter filho, não posso ter filho, tudo bem. Então honra seus sonhos. Tenha projetos, tenha desejo, vai viver. Estou emocionada aqui, Isabela, porque eu acredito muito nisso também. E eu e meu marido, essa semana, nós conversamos sobre isso, sobre essas questões de filho, pais, né? Nossa, muito bacana. Nossa, eu Gente, porque tem pai e mãe que adoece, fica doente o resto da vida para o filho não sair do lugar. Exatamente. Então, quando vira e fala assim, atenda os seus pais à medida que eles precisam e que eles te pedem, ok. Mas se tiver te pedindo o tempo todo, calma. Porque se você ficar colada e casada com os pais, você não vai arrumar um parceiro de vida. Nossa, mãe. Você não vai não viver. Vai. Não vai viver. Isso, vai esperar pai e mãe morrer. Um monte de nome aqui na minha cabecinha que tá fazendo isso. Vai esperar o pai e mãe morrer. E sabe o que acontece? E o pior de tudo é que o pai e a mãe ficam doentes, mas não morrem. Não, é sério, eu tô muito doente. Você não pode ir embora porque eu tô muito doente. Você precisa cuidar de mim. Tá muito doente. Você vira e fala assim: não, minha mãe tá muito doente, meu pai tá muito doente. Ele só tem 6 meses de vida, 1 ano de vida, tá muito doente. Eu tenho que cuidar dele, né? Só tem esse tempo. Não, gente, o tempo se prolonga para 10, 15, 20 anos. E aí o muito doente fica. Então, essa demanda excessiva, a pessoa tem que olhar e falar assim: peraí, essa doença tem qual função na minha família? Por que minha mãe e meu pai, toda vez que eu vou sair, que eu vou seguir minha vida, adoece ou nunca cura? Peraí, eu tenho que ser a única pessoa responsável por eles? Como é que eu vou resolver isso? Porque aí, quando o pai e a mãe morrer, não tem sentido mais, a vida já passou, acabou as coisas, e o que foi feito do projeto, da missão, dos filhos, do parceiro? Nada. Então, essa é a lógica da vida, gente. A vida tá para frente, a vida no futuro. O passado a gente toma força, a gente honra e agradece, porque se não fossem os antepassados, nós não estaríamos aqui. Então pega toda a força e todo o amor, todo o aprendizado que veio através desses antepassados, que chegou até a gente, e usa essa força para ir para a vida. A gente fala que a mãe traz para a vida, a mãe trouxe, a mãe pariu, e o pai empurra. A mãe traz para a vida e o pai manda para a vida. Não, não, é exatamente o que acontece aqui em casa. Vamos combinar uma coisa. Eu estou acreditando que eu já tenho que. Terminou aqui a entrevista, eu já vou fazer uma constelação, porque eu estou assim, encantada. Vamos muito combinar. Legal. Muito bacana, né? E isso são conceitos sistêmicos também, que a gente trabalha também no consultório. Mesmo quando a constelação mostra e a pessoa não consegue ainda dar aquele clicão, a gente vai trabalhando as coisas na vida. Filho, o que está te agarrando? Por que você não vai? É a vida lá. Vamos ver. Né? Então, assim, o conceito sistêmico que o Bert compilou, que existem outros teóricos que falam da terapia sistêmica, ela é maravilhosa. E ela pode ser aplicada, né? Em outras situações. Ok, eu acho que vai dar para a gente ainda responder nesse bloco uma última pergunta aqui, que foi feita por um ouvinte, Isabela. Ai, que bacana, obrigada. Eles estão bem participativos. E ele queria saber, porque ele queria saber o seguinte: a constelação familiar, ela promete resolver conflitos geracionais. Mas como que funcionaria isso, assim? Pois é o que eu disse anteriormente, né? O que são conflitos geracionais? Aqueles conflitos que não começaram com a gente. Pode ter começado na geração dos meus pais, na geração dos meus avós, dos meus bisavós. Então, quando a gente abre o sistema, abre a constelação, esses conflitos, eles vão aparecer. Os padrões, né? Os conflitos geracionais são aqueles conflitos que vão passando de geração para geração. Vocês já viram
que tem pessoas que viram e falam assim, nossa, mas parece uma maldição na minha família. Todo mundo que casa separa, ou então nenhuma mulher casou, ou então todo mundo teve o primeiro filho, abortou o primeiro filho, perdeu o primeiro filho novo, ou então, nossa, toda geração tem um alcoólatra. Então, às vezes, esses conflitos geracionais, eles atravessam gerações. Então, através da constelação, quando você coloca no campo, e aí a gente vai vendo de onde isso começou, a gente vai curando, a gente vai olhando para aquilo, e quando a pessoa rompe aquele padrão, que ela vira e fala assim, tá funcionando desse jeito, ou tá funcionando por esse motivo, e eu vou fazer diferente, ela cura todas as gerações futuras. Ela não pode curar o que já passou, porque aqueles antepassados provavelmente já morreram. Então, ela não tem como curar quem está ali. Mas ela vai curar quem está para frente, porque aquele padrão que vai se repetindo, ele pode parar de acontecer, porque eu rompi. Eu não vou mais seguir esse padrão da minha família. Então, nesse caso, os conflitos geracionais são conflitos que começaram a acontecer, ou que aconteceu lá e a consequência vem até hoje. Então, a gente vai tentar ver para aquilo, vai incluir quem está excluído, vai tentar equilibrar o que está desequilibrado, vai colocar o maior no lugar de maior, vai honrar quem foi desonrado. Então, a gente vai tentar equilibrar o sistema que foi desequilibrado lá atrás para que esse conflito pare de acontecer. Então, a gente vai parar, a gente vai olhar para aquilo, ver e pronto. A partir de agora eu posso fazer diferente? Eu tenho permissão? Eu me dou permissão? Eu sinto que eu estou permitida para fazer diferente? Eu não preciso repetir o padrão? Eu vou romper com ele. E daqui para frente, as gerações não precisam mais trazer isso, porque é uma coisa, quando tem esses conflitos, é algo que precisa ser visto, que ninguém está querendo olhar. E se eu vejo, enxergo, incluo, aceito, ele não precisa mais repetir. Ótimo. Uau! Nossa Senhora! Não, fechou o segundo bloco, assim, perfeito. Perfeito. Então, a gente está fechando. Obrigada, Isabela. Nossa, está muito legal. Geralmente, leigamente, a gente usa que é o DNA, né? É DNA, fica passando de geração para geração. Mas olha a forma que a Isabela trouxe para a gente aqui. Nós estamos terminando. Esses conflitos vêm, né? Isso. A nossa história, a nossa carga, a gente tem a genética do DNA físico, mas a gente tem o DNA das experiências que vem, né? A força que passa de uma geração para outra, a experiência ela acompanha. Eu não sei como é que eu vou explicar cientificamente isso, né? Mas hoje já tem várias teorias que provam que desde o útero, né? E hoje o corpo explica, fala isso, a primeira experiência, a primeira dor, o primeiro trauma que a gente tem começa no útero. Então, essa primeira dor que a gente vai ter da rejeição começa no útero da mãe. E aí a microfisioterapia, por exemplo, ela trata através do toque, através do desbloqueio celular, memórias que começaram a acontecer ainda no útero da mãe. Então, todas as nossas experiências, elas estão registradas no nosso corpo, nas nossas células, não é só no nosso inconsciente. O nosso corpo inteiro carrega informação das nossas experiências. Então, hoje tem 1001 tipos de terapias para poder tratar traumas, né? E a constelação é uma delas. Bacana. Então, nós vamos, terminamos o segundo bloco, a gente vai voltar aí para o terceiro com um jogo rápido aí com a Isabela, mas, muito obrigada, a gente está adorando, e os ouvintes também que estão mandando até os feedbacks deles aqui no WhatsApp da rádio, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco, tá? Oi, ouvintes, estamos de volta conversando com a Isabela Correia Barcelos. O tema de hoje é sobre constelação sistêmica. E nós estamos chegando no fim. Ai, que pena, Isabela! Mas vamos lá. Isabela, agora nós vamos fazer um jogo rápido. Eu adoro esse jogo rápido, tá? O que é o jogo rápido? Eu e a Sayô vamos te perguntar e você vai responder o que vem na cabeça. Combinado? Então, vamos lá. Eu faço a primeira pergunta. Constelação sistêmica
ou terapia convencional? Ai, ai, ai. Jura, gente? Pode ser os dois? Pode, você Pode. decide. Os dois. Os dois. Então vamos lá. Desse jogo, deixa eu contar para você, Isabela, para os ouvintes. A Sil quer amar, ela começa fazendo o jogo rápido. Eu falo que ela é a Silmar e eu vou na onda dela. Então vamos lá, a próxima. Constelação de grupo ou constelação individual? De grupo. De grupo. Ixi, eu já sabia que essa ela ia responder, porque ela já tinha dado uma dica lá em cima, né? Numa Isso aí. fala dela lá. Vamos lá. Lei do pertencer, lei da hierarquia ou lei do dar e receber? Os três são essenciais. É. Uau! Ai, meu Deus. Consteladora ou psicóloga? Agora eu quero ver. Ixi! Psicóloga. Constelada ou consteladora? Oh, Ai, gente. Consteladora. Ah, constelações sistêmicas, organizacionais ou constelações familiares? Depende da demanda. Olha bem essa. Obrigada, viu? Não é nada, senão a gente brinca que a gente está fazendo um jogo rápido, né, Sil? Assim, mas é só... super tranquilo, é super tranquilo. Pois O, é. pode, Tem que pode. ser uma outra, gente, que aí eu tenho que escolher, eu vou escolher uma com. É porque, assim, né, a sistêmica organizacional vai depender do problema do paciente. Não tem Não, como eu escolher, tipo assim, eu prefiro fazer uma ou outra, porque constelação é constelação, só que o tema vai ser organização ou família. isso aí. Isso. Não tem como escolher É uma, só uma né, gente? brincadeira mesmo. É o que vem na sua mente. É isso aí. Exato. Ó, agora, ai, tá acabando, gente. Ai, que pena, Sil. Isabela, assim, Que pena. foi assim, um bate-papo maravilhoso, né? A gente está recebendo realmente o feedback dos ouvintes aqui, eles adoraram, sabe? Foi uma explicação bem ampla que você deu, né, da constelação. A gente aprendeu demais, eu aprendi, eu acredito que a Sil também. Como? Então, a gente quer agradecer mesmo você, né, por ter aceito o convite, estar aqui batendo esse papo com a gente. O lugar de fala, ele veio mesmo com esse objetivo, esse intuito da gente trazer convidados com temas variados, né, para poder aí nos ensinar, trazer conteúdo bacana. Brigar, né, Saiu? Isso. E esse conhecimento que vocês trazem, Isabela, é muito importante para nós, porque é de um especialista, não é vamos falar assim, de um Google, né? Porque às vezes a pessoa entra lá, faz pesquisa um Google, dá uma googada lá e sai falando aí como se fosse um constelador. Mas muito obrigada, viu, Isabela? Foi show de bola, muito bom mesmo. E vamos te trazer aqui para falar sobre aquele outro assunto que eu já esqueci, aquele outro nome. Mahalila. Isso aí, adorei esse nome aí, gostei muito. Tem também Vamos um pouco explica, depois a gente volta mais 2 vezes. Ó, que legal. Falar do Mahalila, depois outro explica. Isso aí, ó. E a gente quer que você deixe as suas redes sociais, né? O seu telefone de contato, que você falou que está atendendo presencial e online também. Você pode deixar para nós aí, por favor? Tá, eu posso falar? Pode. Hoje eu atendo no bairro Santo Antônio, na rua Teixeira de Freitas, número 478, sala 111, no bairro Santo Antônio. Meu telefone de contato é o 996340542. O meu Instagram é o isabela.c.barcelos. Ainda tem pouca coisa, nesse processo aí engravidei do meu filho, fiquei mais isolada, mais quieta na pandemia, cuidando dele, estou voltando agora, então o Instagram ainda não tem os conteúdos da constelação,
mas a vivência, o meu curso foi muito bem feito, com muita prática, com muito carinho, pelo Instituto Minha Vida, que é super reconhecido aqui em Belo Horizonte. Então, vocês podem olhar meu Instagram, entrar em contato, quem gostou do bate-papo, da explicação, se quiser saber um pouco mais, se quiser conhecer a constelação, pode entrar em contato comigo pelo meu telefone, WhatsApp, que vai ser um prazer receber. E eu agradeço demais a vocês duas pela oportunidade, pelo convite, pela forma como vocês conduziram, me deixando super à vontade. Estava super enferrujada, porque o Benício nasceu no meio de uma pandemia, né? Eu fiquei assim, super mãezona nesse tempo todo, trabalhando as minhas questões também. E agora que eu estou começando a colocar essa energia de novo, né? No trabalho dessa maneira, e vocês vieram, assim, num momento super especial. Ai, que bonito, obrigada. A gente que agradece. E aproveitando também, né, Sayô, para agradecer a Isabela, a gente gostaria de agradecer muito os nossos apoiadores, tá? E quem desejar trabalhar com a gente, entre em contato que nós vamos adorar trabalhar juntos, ok? É só ir lá no direct, a Sayô vai passar agora as nossas redes sociais, e aí vocês podem mandar lá que a gente vai achar o máximo trabalhar com vocês, ok? Isso aí. Ó, encontra a gente nas redes sociais, no Instagram, o lugar de fala, senta aqui e fala, no canal do YouTube também, que essa entrevista, esse programa vai estar lá em breve, tá? Completinho aí, esse bate-papo com a Isabela, lá no nosso canal do YouTube, Lugar de Fala com Sayô e Sil. Então, entrem lá, acompanhem, se inscrevam no nosso canal. Tem muito conteúdo bacana, tem matérias lá incríveis, tá bom? A gente também no nosso direct ou pelos nossos telefones, telefone da rádio também, que eu vou deixar aqui novamente para vocês. Deixe o seu feedback, deixe também algumas sugestões, dicas para o nosso programa. A gente está muito aberto a todo esse retorno que vocês estão dando para a gente, vocês ouvintes, porque aqui é um lugar muito especial que a gente, né, Sil? A gente faz com muito carinho, os convidados são todos especiais, assim, os temas, alguns temas que virão aí agora no próximo mês, vão ser temas que foram pedidos pelos nossos ouvintes, então, assim, tá? A gente está sempre aberto a esse feedback de vocês, tá bom? Então, acompanhe as nossas redes. O telefone da rádio é o 319 9199-5164 e o nosso direct lá no Instagram, é só chamar que a gente atende vocês, tá bom? Então, porque aqui é o seu, é o nosso lugar de fala! Isso Muito aí, bem! Gente. Ó, até a próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na Rádio Empreendedor Extraordinário, né? A gente deseja uma ótima semana aí para vocês. E muito obrigada mais uma vez, Isabela. Ô, Sil, eu que agradeço vocês. Em breve nós estamos juntas de novo aqui, ó, com mais conteúdo bacana, tá? Mais informação com a Isabela, porque aqui é o seu, é o nosso lugar de fala, Isabela! Tchau, aí, tchau, gente! Um abraço! Tchau! Tchau!